Nós vamos iniciar agora mais outro painel, agora com o tema Desafios do Movimento Sindical da Engenharia em um Mundo de Transformações. Para tratar deste tema, pelos próximos 60 minutos, nós convidamos a doutora Zilmara Davi de Alencar. Doutora Zilmara é advogada e consultora jurídica do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, mestranda em Direitos Humanos pela Universidade Autônoma de Lisboa e autora da obra A Face Sindical da Reforma Trabalhista. Com a palavra, então, para a sua apresentação, a doutora Zilmara Alencar. Boa tarde a todos e a todas. Com muita satisfação que a gente chega aqui em Porto Alegre, né? Como dito pelo Adilson, é um porto ainda mais alegre. E a gente que vem tendo a oportunidade em participar de eventos que reúnem não só dirigentes sindicais, mas representação da comunidade em geral, estudantes, pessoas envolvidas com o desenvolvimento e com a construção de um país melhor, nos dá ânimo, nos dá alegria, nos dá força para que a gente continue com esse projeto que é de cada vez mais viver bem, melhor, com o mundo do trabalho justo, com o mundo do trabalho decente, com o mundo do trabalho que vá além de um patamar mínimo civilizatório. Fiquei encantada, Adilson, com o vídeo, porque essa normalização não pode se dar através do mínimo. Não é mais época de mínimo, não é mais época de normalizar um patamar mínimo civilizatório. É de alcançar, é de galgar um patamar de trabalho decente, com certeza. Aqui o tema que me trouxe, são os desafios sindicais da engenharia em um mundo em transformação. E essa transformação está sendo exponencialmente rápida. Ela tem sido uma transformação que traz como principal desafio ao movimento sindical e à sociedade em geral acompanhar essa velocidade da transformação do mundo do trabalho. Esse acompanhamento da transformação do mundo do trabalho, ela foi muito bem traduzida pela própria imagem que traz esse evento. Quando a gente vê a imagem do evento, ela traz para a gente uma oportunidade de reflexão que, por si só, presidente César, ela já seria suficiente para falar sobre o tema valorização, ensaio e o papel do sindicato. Então, agradeço e parabenizo também a equipe que trouxe essa imagem, porque facilitou muito a minha fala aqui, porque ao olhar, ao contemplar, a gente já imagina o que é que está por vir. Quando a gente fala que as relações de trabalho estão numa corda bamba, elas são, sem dúvida, o único caminho que nós temos para chegar lá, no mundo transformado. Mas essa corda bamba, quando ela é percorrida por um trabalhador sozinho, ela fica cada vez mais difícil e a probabilidade de chegar lá e não saber o que encontrar no infinito de um mundo transformado, ela se dá também de uma maneira clara e evidente. Mas quem será aquela vara que ajuda aquele trabalhador que está atravessando esse mundo de transição? A gente entende que essas relações de trabalho que estão na corda bamba, ela tem um formato de que, uma vez trazido pelo seu sindicato, ela vai trazer a oportunidade de que essa vara seja engrossada no sentido de trazer o equilíbrio das relações. Então, a engenharia sindical, essa construção coletiva, sem sombra de dúvida, ela vai ser a responsável
pelo equilíbrio desse mundo em transformação. A engenharia sindical, ela vai ser aquela que vai ampliar e vai enxergar, Dilson, que essas novas formas de contratação, que são precarizadoras, que são de retirada de direitos, elas precisam ser protegidas por uma atuação coletiva, por uma representação coletiva. E cabe aí esse desafio às entidades sindicais. E essas entidades sindicais, elas vão precisar estar antenadas com esse mundo do trabalho em constante evolução tecnológica. Eu trouxe para vocês um vídeo bem rapidinho, onde nesse vídeo a gente vai ver e nós vamos juntos aqui chegarmos a uma conclusão de como a atuação sindical vai ser a vara do trabalhador, né? Então vamos lá nessa corda bamba. Esse vídeo, ele traz a coisificação, né? É o trabalhador sendo tratado como mercadoria, como coisa. Em um mundo de transformação, isso é possível? Onde está a automação? Aonde está e quais são os grandes desafios da onde estará o trabalhador no mundo em transformação? Ele vai ser tratado como mercadoria? Ele vai ser tratado como coisa? Ele vai ser tratado como algo que é digno de um tratamento pela mão de obra que ele oferece? E como é que isso é visto pela sociedade? Como é e qual é o papel do trabalhador visto pela sociedade? A sociedade hoje está com choque de gerações, né? Nós temos conflitos de gerações. O desafio do sindicato passa também por entender quais são as formas que essas gerações enxergam o papel e a valorização sindical. Quando a gente está falando de uma sociedade que está com gerações em atividade, nós temos a geração que nasceu entre 1945 e 1960, que entende que a progressão é lenta na carreira. Eu tenho que ter continuidade, eu tenho que ter firmeza naquele meu ambiente de trabalho. Mas nós já vamos pegando uma geração X, onde essa geração X ela está adaptada a uma constante evolução tecnológica, mas ela passa por uma pressão de uma atualização de processos de trabalho gigantesca. E, para ela, ele não quer muitas discussões, ela quer uma visão de pragmatismo. Nós temos uma geração Y, que tem uma expectativa de crescimento rápido. Eu já quero entrar e já quero crescer na empresa. Eu tenho uma instabilidade emocional porque não houve uma maturidade da pessoa que está aqui naquele mercado de trabalho. E nós temos uma geração Z. Uma geração Z que chega no mercado de trabalho sem saber sequer qual é o papel da coletividade. É uma visão muito individualista. Como aquele que representa a categoria e representa todas essas gerações vai ser o suporte para a travessia desse mundo em transformação. Esse desafio sindical está no pensamento e nas ações sindicais que devam se dar de uma maneira a contemplar pautas que permeiem não só o que pensa essa nova geração, porque nós não podemos fazer uma atuação sindical pensando só no futuro, porque nós sequer sabemos qual é o futuro que nos espera. Como é, de fato, que o processo da substituição da mão de obra pela automação, pela capacitação dos nossos trabalhadores se deu. Então, a gente coloca
que a nova geração, ela espera que para onde é que vai, dentro do sindicato, a minha contribuição sindical? É o que a gente mais escuta dentro do ambiente sindical. O que é que vocês fazem com a minha contribuição sindical? Para onde vai? Eu quero uma discussão rápida, eu não preciso de muitas explicações. E, a partir daí, a gente vê que todo esse pensamento coletivo, ele não está dentro do que se espera dentro dessa nova geração. E, além desse choque de gerações, nós temos as novas formas de contratação. O movimento sindical ele foi talhado para agir no ambiente de emprego. É uma relação empregatícia. Eu tenho um empregador, aquele empregador ele é aquele que me gere a minha relação de trabalho. Mas essas outras formas de contratação, elas estão trazendo desafios também de que a pejotização é ou não é uma realidade que hoje nós convivemos. Como é que eu vou trabalhar enquanto sindicato para valorizar o trabalhador diante de tantas opções de formas de contratação? Quando a gente pega um acordo coletivo de trabalho celebrado com a empresa, eu estou tendo, enquanto sindicato, a oportunidade de ampliar o alcance do meu acordo coletivo para essas novas formas de contratação? A Dilson trouxe aqui para a gente que o trabalho intermitente, quando aplicado, quando é o motivo da escolha da forma de contratação, sequer está dando o mínimo para o trabalhador. E nas nossas convenções coletivas de trabalho, onde em determinados setores a pejotização já está frequente, quem representa o trabalhador PJ? A partir do momento que eu me pejotizo, que eu tenho um CNPJ, o sindicato, ele continua a me representar enquanto trabalhador? Ou pelo fato de eu ter tido um PJ, aquele sindicato já não me alcança mais, aquele acordo coletivo não é aplicado àquele trabalhador pejotizado. O que é que vocês acham? Eu sou um trabalhador, abri o meu MEI e estou trabalhando numa empresa, numa construtora. Aquele acordo coletivo celebrado pelo SENGE me alcança? Eu, trabalhador MEI, eu tenho algum tipo de proteção que não seja de uma relação de emprego? Reflexões. Primeiro, eu sou um trabalhador ou eu sou um empregador? Eu sou MEI. Eu sou empregador ou sou trabalhador? Guiomar, me socorre, Guiomar. Na verdade, gente, é uma mudança de chave. Todo cidadão que depende da sua força de trabalho para sua sobrevivência e de sua família, ele configura um trabalhador. O que nós precisamos romper na nossa cabeça, no nosso pensamento, é que eu não defendo empregado, eu defendo trabalhador. E trabalhador é todo aquele que depende da sua força de trabalho para o seu próprio sustento e de sua família. Então, quando eu respondo que aquele cidadão teve que abrir uma MEI para poder prestar a sua força de trabalho, ele nunca irá deixar de ser um trabalhador. Nunca irá deixar de ser um trabalhador. E ele é um trabalhador mais suscetível à precarização do que até aquele que teve a relação de emprego ali estabelecida, com vínculo empregatício, carteira assinada e tudo mais. Então, aquele trabalhador que está vulnerável é aquele trabalhador ao qual o sindicato deve. E esse pressuposto, ele não pode ser afastado de ser contemplado em todas as suas ações sindicais de proteção.
Mas, Ilmara, como é que eu vou proteger? Aí você me conceituou o que é trabalhador, relações de trabalho, alcance do sindicato, que quando eu for fazer minha negociação, eu vou ter que pensar em colocar uma cláusula que, se por acaso tiver alguma empresa prestadora de serviço, seja ela direta, por MEI, CNPJ, ele vai ter que ter também alguma proteção e alguma fala dentro do meu instrumento coletivo. Ok. Mas e quando o trabalhador nem quer ser representado por mim? Eu chego perto dele e ele diz, eu não quero nem papo com o sindicato. Então, qual é o segundo passo? Eu agora entendi que ele é trabalhador e que ele é suscetível a um avanço maior de precarização e que eu vou tentar protegê-lo. Mas como proteger se ele nem quer ser protegido e que ele nem quer ser representado por mim? Ele se diz empreendedor. Como fazê-lo? Esse trabalho de uma visão de proteção coletiva e dele se enxergar pertencente a uma classe trabalhadora é a missão que, dentro desse conflito de gerações, vai nos dar a necessidade de uma atuação sindical com planejamentos estratégicos, com avaliações de quem me defende, de quem eu preciso para fazer essa travessia de um mundo em transformação. Então, a gente vai ter que fazer alguns combinados aqui para que a gente possa, ao final da apresentação, a gente chegar do lado de lá da transformação. O primeiro combinado é que sindicato representa trabalhador, e trabalhador é aquele que, independente da forma de contratação, ele precisa se enxergar como um componente da classe trabalhadora. Mesmo aquele que rejeite, nós vamos ter nos nossos instrumentos e nas nossas atuações sindicais aquele papel de incluí-lo, seja desempregado, né? Estávamos lá, né, Vicente, conversando. Tem já sindicato que já coloca cláusula de, olha, aquele que estiver desempregado também vai ter que ser protegido pelo sindicato, porque ele não deixa de fazer parte da nossa categoria, ele não se afasta da nossa representação. E aí a gente também tem o que esperar quando a gente verifica que, para além de você ter aquele trabalhador que diz na sua cara que não quer ser representado porque ele não se vê como trabalhador, e aquele trabalhador que a gente nem chega perto, é o trabalhador plataformizado. Quantas atividades do mercado de trabalho estão sendo plataformizadas e a gente não sabe nem onde aquele trabalhador se encontra? Nem qual é a relação que ele firmou com o seu contratante ou com o seu empregador. Então, é necessário que a gente desafie essas novas estruturas de contratação, dentre elas, Adilson, já passando para a questão da jornada do trabalhador, fazermos uma outra constatação. Quando nós tivemos o ordenamento jurídico, a gente estabelecia que a remuneração que eu tinha, ela era proporcional ao tempo de trabalho que eu dava para o meu empregador. Por isso que a gente está lutando pela redução da jornada de trabalho, para que a gente viva. Porém, nesse mundo em transformação, não é só o conceito temporal, jornada, que está adoecendo os nossos trabalhadores. Aqui foi constatado que o bancário, mesmo com a redução da jornada, ele é um trabalhador que vive em adoecimento. Mas ele vive em adoecimento porque foi colocado um novo conceito aí, que é produtividade, que é cobrança de meta. Então, eu te remunero pelo tempo que você está à disposição, mas eu também te remunero pelo fator produção, o que você produz para mim. E esse fator produção, ele vai estar agregado a essas outras formas de contratação, porque os nossos trabalhadores, eles entram em plataformas que muitas vezes não são nacionais e oferecem emprego sem saber nem
como é o tempo que eu vou gastar para exercer aquele determinado projeto, aquela determinada contratação. Eu tenho é que entregar o produto e aquele resultado da minha produção. E aí, a gente verifica. Nós temos na nossa Constituição, no artigo 7º, um dispositivo que diz o seguinte: é dada a proteção ao trabalhador diante do mecanismo da automação das relações de trabalho. Vamos fazer valer esse artigo 7º? Está na Constituição Federal. Quando a gente se vê diante de um processo de trabalho que está sendo automatizado, que está sendo objeto de transformação, eu tenho que trabalhar tanto pelo aprimoramento, ou seja, pela capacitação profissional, ou até pela requalificação profissional. Essas duas ferramentas, elas têm que estar no dia a dia, no vocabulário de todo e qualquer dirigente sindical. Porque o mundo vai se transformar, está se transformando, e para além dessa transformação, é célere, é rápida. Se eu não der conta desses dois tipos de institutos a ser incorporado na atuação sindical, eu não darei a resposta àquele indivíduo de forma adequada. Quando a gente verifica dos pilares do Sindicato do Futuro, aí a gente está falando de os 3 pilares do Sindicato do Futuro. E aí, Zilmara, você está colocando 3 pilares, mas você está colocando 4 agendas que têm que ser cumpridas. É porque, dentro do pilar da atuação sindical de proteção coletiva, nós temos que ter o tridimensionalismo. O que é o tridimensionalismo? Toda atuação sindical, ela vai ter que ter a dimensão social. Como é que eu impacto com a minha atuação sindical na sociedade? Eu tenho que ter o impacto financeiro, econômico. O que é que isso repercute dentro da sociedade economicamente? Nós tivemos aqui algo que impactou na vida do trabalhador financeiramente, seja um aumento de combustível, seja um aumento de tarifa de lixo urbano, de coleta de lixo urbano. Houve um impacto econômico? Houve. Houve um impacto social? Houve. Qual é o papel que o sindicato vai ter que atuar? E vai ter que ter também o despertar no trabalhador da necessidade da dimensão jurídica trabalhista previdenciária. Essa dicotomia entre dimensão social, dimensão política, ela vem agregar, dentro do tridimensionalismo, a dimensão jurídica trabalhista previdenciária. Nós não podemos construir esse próximo futuro sabendo que ele é o presente de muitos que vão estar, se eu não despertar no trabalhador a visão previdenciária. Nós podemos passar por situações onde aquilo que nos foi assegurado e que nós vamos ter condição de usufruir não seja dado àqueles que, de maneira ou desapercebida, ou porque não foi lhe oportunizado, de ter condições de um dia se aposentar, de um dia adoecer, e ali está assegurado as condições de sua sustentabilidade. A partir daí, a gente tem que entender que esses custos altos para as empresas com alta rotatividade e para o Estado, que gere uma previdência pública, elas vão ter que ter, dentro do movimento sindical, ações que venham a dar um resultado final que seja de um ambiente de proteção dentro de que aquela máxima de que mais horas gera mais produção, elas não vão ser mais eficazes o suficiente. E essa qualidade do resultado econômico, ele necessita de que nós, enquanto trabalhadores, festejemos
quando há avanços reais alcançados, fruto da nossa luta. Como é o caso, não existe meia vitória. Muita gente comentando, a gente está reduzindo a jornada, mas eu vou ter que trabalhar 2 turnos. Estão garantindo que eu vou ter uma redução de jornada, mas é sem uma redução salarial. Mas para que eu sobreviva com um baixo salário que está no mercado, eu vou ter que ter dupla jornada, dupla contratação. Eu vou ficar fazendo Uber à noite, enquanto eu trabalho de dia para poder dar conta das minhas contas. Mas a gente tem que entender que a redução da jornada de trabalho, sem sombra de dúvida, é uma vitória histórica. E como o sindicato entra nesse jogo? Entra num jogo de tradução do ambiente que nos espera. E esse ambiente que nos espera, ele tem que ser visto numa visão nacional e internacional. A visão nacional, ela parte de um pressuposto que eu vou ter que me apropriar com muita legitimidade e conhecimento da legislação hoje vigente para que os sindicatos atuem de maneira contundente em ações coletivas. Nós temos que ampliar a atuação dos sindicatos em ações que alcancem o maior número de trabalhadores. E, Zilmara, mas aonde essa pegada de ações coletivas hoje, quando a gente vai verificar quem mais se utiliza do ambiente de ações coletivas é o Ministério Público, mas quem tem a legitimidade primária das ações coletivas são as entidades de representação coletiva. Então, é importante que essa requalificação, esse repensar do movimento sindical traga uma ação propositiva, uma ação de injeção dentro de ações que podem resvalar em resultados bons. Porque o que está indo hoje para o judiciário é só aquilo que tem-se dúvida se é precarizador ou não. Mas está faltando ações que sejam no sentido de buscar o além, e não do que hoje está sendo, de fato, ofertado. Então, precisamos ter ações estratégicas, processo de negociação qualificada, com escuta. Não podemos mais abrir o sistema mediador, que é onde ficam depositados os acordos e convenções coletivas, e encontrar, de um ano para o outro, as mesmas cláusulas negociadas. Não há condição, se o mundo está em transformação e o mundo está aceleradamente em transformação, minimamente eu tenho que ter um processo de escuta e eu tenho que ter uma negociação qualificada que dê conta daquilo que está mudando. Eu tenho que minimamente alcançar as novas formas de contratação, o pensamento da nova geração, porque se assim eu o fizer, aquele da nova geração que ele é individualista, ele vai começar a se enxergar, vai começar a despertar nele o sentimento de pertencimento. Então, ele vai começar a ter uma mudança de visão. Nós precisamos parar, Adilson, e aí é um desafio. O movimento sindical, ele foi levado pela legislação brasileira a atuar no ato da rescisão do contrato de trabalho. Quantos dos sindicatos aqui presentes estavam com seus setores de homologação de rescisão de contrato de trabalho quando veio a reforma trabalhista e retirou a necessidade da homologação no sindicato? Aí, a duras penas, vários sindicatos conseguiram reencaixar nas suas negociações coletivas. Mas será que o papel do sindicato é atuar no momento da rescisão do contrato de trabalho ou é atuar no momento da contratação? Esse deslocamento da visão sindical, não no término da relação, e sim no início, só pode haver contratação de mão de obra do meu setor se tiver a validação do sindicato. O sindicato tem que começar a encampar
uma visão, Adilson, de contratação com participação sindical. Porque somente assim eu vou poder trazer prerrogativas para a contratação para essas novas formas de contratação que estão aí. Porque o turnover, a rotatividade, ela vai continuar ocorrendo. E a burla ao sistema protetivo sindical na rescisão ainda ocorre. Mas e se a contratação tiver como condicionante a assistência sindical? Onde tiver mão de obra envolvida, não poderá ser válido o contrato de trabalho se não tiver assistência sindical. Houve um deslocamento da atuação sindical para o ato da contratação. Esse pode ser. Então, esse planejamento, essa proteção de direitos, direitos existentes e direitos futuros, previdenciário, inovação, participação permanente. Outro ponto, nós estamos condicionados a uma legislação brasileira que fala de database. Então, só há obrigatoriedade de sentar à mesa pelo menos uma vez ao ano. Mara, mas já é bom. Mas como se eu estou dizendo que nós estamos em constante mudança e é acelerada? Qual é uma cláusula que não pode faltar no processo de negociação sindical? É a implementação de mesas permanentes de negociação. A database não está mais dando conta, porque a database ela sufoca o movimento sindical para que, naquele momento, ele tenha que negociar cláusulas econômicas, cláusulas sociais, cláusulas modificativas, cláusulas de saúde e segurança. A instalação de mesa permanente é um ambiente de mudança cultural para que aqueles conflitos existentes no mundo do trabalho fiquem em constante diálogo e constante busca de soluções. Então, a atuação sindical tem que ser para a contratação. A atuação sindical não pode se dar exclusivamente na database. Eu tenho que trabalhar o estabelecimento de mesas permanentes de negociação. A gente tem aí alguns desafios além, tanto no ambiente negocial, quanto no ambiente de atuação jurisdicional do sindicato. Nós temos aí o tema 1046. O Supremo Tribunal Federal trouxe a visão do negociado prevalecendo ao legislado, mas a construção do tema 1046, ele veio de processos que traziam uma robustez ao sindicato? Não. Era no sentido de dar nulidade a cláusulas que ali estava se alegando que eram impégios ao trabalhador. Então, foi sobre esse prisma que o tema 1046 veio à tona, onde diz: o negociado prevalece ao legislado. E só não pode negociar aquilo que for absolutamente indisponível. E o que é o absolutamente indisponível nesse raio de transformação que nós estamos vivendo? Então, é importante a internacionalização dos movimentos sindicais quanto às convenções internacionais. Nós estamos vivendo um mundo de transformação global. A convenção da OIT, ela traça um patamar mínimo civilizatório em um caráter global. E cabe a gente trazer para o movimento sindical essa visão ampliada. E essa visão ampliada ela tem que ser feita uma leitura em consonância com o que tem no tema 1046, que é do negociado pelo legislado no sentido de melhorias das condições de trabalho. A gente também tem aí um objeto que, nesse mês, vai estar disponível para que seja uma ferramenta de um novo chamado à negociação, a NR1. A NR1 ela é a norma-mãe das relações de saúde e segurança do trabalhador. E a ela foi dado um conceito de que a responsabilidade social de quem detém o capital,
ela não se exaure no mundo do trabalho, no ambiente de trabalho. Ela extrapola o ambiente de trabalho porque ela passa a ter um conceito psicossocial. Ele vai buscar aquele trabalhador na sua residência, no seu lazer, na sua condição mental. Então, há aí uma ferramenta legal que, se bem trabalhada, tanto de forma por acordos, convenções e negociações, ela poderá ser uma excelente oportunidade. E aí, o sindicato como um agente transformador, moderador. Nós temos que, para fazer tudo isso, nós temos que ter sustentabilidade econômica. Não adianta a gente estar fazendo esse belo evento se a gente não tem sequer um mecanismo de sustentabilidade econômica para cobrir todas essas ações. E aí a gente se depara com algo que extrapola aquela visão de hipossuficiência e de hipersuficiência que é comum dentro do mundo do trabalho. O trabalhador é hipossuficiente. A empresa ela não tem o mesmo padrão que tem um trabalhador no seu comando. Mas aos sindicatos antes não tinha isso. O sindicato ele era considerado um ente autônomo que, quando ele entrava no jogo, ele dava uma correlação de forças. Sendo que de 2017 para cá, essa correlação de força, o sindicato agora é um ente que tem que ser visto como hipossuficiente também. Por que ele é hipossuficiente? Porque a relação econômica para o exercício das suas prerrogativas não vem fácil como vem para o patronal no Sistema S. O Sistema S é a fonte de equilíbrio econômico para todo o sistema setorial da atividade econômica com quem a gente vai negociar e com quem a gente vai disputar narrativas para proteção e desenvolvimento de ambientes que deem conta desse mundo em transformação. A gente precisa ter ações de levantar a voz, no sentido de dizer, a Constituição, e vocês podem pegar o artigo 149 da Constituição, que traz a contribuição social que hoje compõe os recursos do Sistema S, eles são destinados ao trabalhador. E ao trabalhador é também dado o poder de uma representação coletiva que é feita pelo sindicato laboral. Por que o sindicato laboral não tem condições de hoje fazer uso de parte desse sistema, pelo menos do Sistema S? Para que a gente saia da condição de hipossuficiência enquanto ente de representação coletiva? Essa é uma bandeira que nós temos que arguir, seja judicialmente, seja através do executivo, seja através do legislativo, seja através de pontuações. Vamos apresentar os projetos, negaram, então, com base nessa negativa, eu vou arguir um dispositivo constitucional e vou exigir aquele recurso. Eu quero que a gente possa passar de uma relação hipossuficiente quieta, calada, que aquece com isso e passe a questionar esse estado de hipossuficiência através de uma sustentabilidade econômica minimamente equilibrada. E a gente tem vários mecanismos de reivindicação nesse sentido. A gente tem também um momento de transformação que, desde 2017, quando tivemos a reforma trabalhista, o nosso Tribunal Superior do Trabalho não tinha alterado as suas jurisprudências. E de 2025 para cá, o TST passou a atualizar jurisprudências. Quem daqui não está acompanhando as redes sociais para saber qual é a nossa cor? É vermelha? É azul? Há quem diga que a gente é lilás, né? Mas, dentro desse ambiente, o TST está tomando decisões de uniformização jurisprudencial que o movimento sindical não está participando ativamente. Olha aí, esse incidente de repetição que tratou
sobre a conceituação do comum acordo para o poder normativo, através do dissídio coletivo, de ações sindicais, ele foi julgado e a participação sindical, que era a mais afetada, foi mínima. Mínima. Nós temos aqui uma lista que a gente pode disponibilizar para vocês, que nós fizemos, de quantos incidentes ainda estão em trâmite, que não houve sequer um pedido de amicus curiae de movimento sindical. A atuação construtiva do movimento sindical, ela tem que se dar na ocupação de espaços. Na ocupação de espaços e de trazer o diálogo e a voz coletiva. Aqui, era de que a recusa patronal imotivada em negociar, ela pode sim ser considerada como um acordo para poder ter o ingresso do dissídio coletivo. Quantos dissídios coletivos ocorreram que foram arquivados porque não tinham como um acordo? Então, nós precisamos disso. Aqui está em discussão a questão se é válida a contratação de trabalhador que constitui pessoa jurídica para a realização de função habitualmente exercida por empregados. Ou seja, é a pejotização, a mesma pejotização que está sendo discutida no STF. E aqui, em um caráter específico de paradigma, tem dizendo, eu era empregado, eu tinha aquela função exercida por um empregado. Agora, a mesma função está sendo exercida por uma PJ. Por si só por essa transição, eu já posso dar o vínculo empregatício? A pejotização não está em discussão só no STF. A pejotização está em discussão em formato de pacificação jurisprudencial no TST. Nós temos aqui uma resolução do CNJ, que a gente também não está com o costume de atuar no CNJ. O CNJ é quem estabelece as metas da justiça, inclusive da justiça do trabalho. Para que ele estabeleça metas anuais, ele vai ter que ouvir o movimento sindical. E o movimento sindical tem que pedir para que ali seja estabelecido processos e procedimentos que venham a contemplar a oportunidade de uma participação efetiva no mundo em transformação. A resolução 123 do CNJ, ela diz que, mesmo que na ação não seja expressamente citada uma convenção internacional que traga direitos fundamentais, que cabe ao julgador a utilização de princípios que sejam mais favoráveis no âmbito internacional. Quantas ações, quantas decisões foram dadas em caráter individual, impejos para o nosso representado, que depois eu não fui arguir de que ali houve uma falha daquele magistrado que não levou em consideração uma resolução do CNJ. Há um dispositivo na reforma trabalhista que diz que, quando gera nulidade de implementação de cláusula de instrumento coletivo, o sindicato tinha que ser chamado à causa. Quantos a gente foi chamado? Quantos saíram impejos? Vamos fazer uso desse. E aí, a gente já concluindo, diz, o profissional que hoje anda sozinho está na corda bamba. E a esse profissional, eu tenho que mostrar que o sindicato, ele é o seu EPI, ele é a sua rede de proteção. Porque sem qualquer tipo de identificação, eu posso atuar coletivamente. E eu posso ser a vara que dá o equilíbrio dentro de uma relação de um mundo do trabalho em transformação. É esse o nosso grande desafio e estou aqui à disposição para contribuir naquilo que puder.
Muito obrigado à doutora Zilmara por sua apresentação. Eu convido agora o vice-presidente do CEM-GRS, João Vivian, para entregar uma lembrança em agradecimento à participação da nossa palestrante, doutora Zilmara Alencar.